como que você vai blindar o seu filho contra o racismo. Isso tudo vem culminar, então, na eugenia, que previa, a partir de manipulação dos genes, um aprimoramento de raça. Quando existe esse aprimoramento de raça, aqui no Brasil, em 1829, foi montada a Sociedade de Medicina do Brasil. Por que isso é importante? Porque quem era que estudava no Brasil? A Faculdade de Medicina de Salvador e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em São Paulo foi montada a Faculdade de Direito. Então a Faculdade de Direito começa também a estudar a questão das teorias raciais e racistas, mas num outro viés, que não é necessariamente a eugenia. Estudava sim, mas o que mais era estudado ali era o positivismo de Augusto Comte. Então, tudo isso num bojo só, coloca as pessoas, os descendentes afro-brasileiros, coloca um sublugar, porque eles ficam considerados como sub-humanos. Eles eram inferiorizados, eles não eram tidos como pessoas. E aí entra também a igreja. A igreja católica avalizava isso, dizendo que os afrodescendentes não tinham alma. Então eles eram filhos da descendência amaldiçoada de Cã. Cã era o filho de Noé, aquele da arca. Mas Noé amaldiçoou a descendência dele, a descendência de Cã. Ele não poderia amaldiçoar Cã, porque se Cã desceu da arca junto com ele não poderia amaldiçoar, mas ele amaldiçoava a descendência de Cã, os cananeus. E a igreja então compreendia que a pele negra era a simbologia dessa maldição que Noé descarregou sobre os seus descendentes. Então isso tudo num contexto único de um século inteiro, as pessoas estudando isso, chega no final do século XIX, as pessoas negras, elas eram tidas como perigosas, como biodeterminadamente violentas, suspeitas, promíscuas, doentes, demoníacas. Tudo isso era colocado em cima dessas pessoas. Mas é preciso compreender que essas pessoas vieram única e exclusivamente para cá para trabalhar, e trabalhar de graça. E que toda a economia brasileira girava em torno deste trabalho gratuito destas pessoas. Então a gente percebe que isso já era ideológico, mas no período ele era considerado como algo natural. As raças existiam, e existia essa hierarquia de raça colocada pelo Carl Linneu. As pessoas, nesse período, elas, principalmente depois da abolição, elas não aceitavam que existisse uma pessoa negra com os mesmos direitos de cidadão que elas. Isso era impossível, na cabeça da época. E aí acontece o branqueamento da população brasileira, que é quando os imigrantes europeus começam a vir para cá, custeados pelo governo brasileiro, na época era o governo já, o Império, eles são custeados com passagem, hospedagem e terras no Brasil. Tanto as pessoas que eram livres, os negros livres, como as pessoas que foram libertas pela abolição, elas foram colocadas, então, à margem, sendo empurradas à margem da sociedade neste período. E existia o medo de ser negro. Por que existia o medo de ser negro? Porque existia todo esse contexto carregado em cima dessas pessoas. Resultado? Ninguém quer ser negro.